Olá, eu sou o Enxadrezando. Dando continuidade ao vídeo anterior, padrões de mate com o cavalo. Nesse vídeo, nós vamos mostrar mais algumas condições que devemos observar durante uma partida de xadrez para que possamos melhorar as nossas habilidades no jogo. No vídeo anterior foram 9 posições apresentadas, sempre com um posicionamento muito importante do cavalo. Nesse vídeo, serão outras 9 posições, também com a ajuda do cavalo. Lembrando que nós não somos especialistas no jogo de xadrez, e estamos apenas compartilhando os nossos estudos sobre o jogo, e gostaríamos que vocês nos dessem um incentivo com a sua inscrição, comentário e compartilhamento. Mas vamos ao que realmente interessa. Posição 1. O cavalo impede o rei de fugir pelas casas laterais, e o bispo dá o suporte necessário para que a torre possa finalizar a partida. Esse exercício apareceu para mim de uma forma diferente do apresentado nesse exemplo, mas precisamos trabalhar para que possamos chegar a esse momento. A primeira coisa que devemos fazer é proteger a nossa torre atacada pelo rei. Mas se você proteger com o cavalo, o rei vai se mover para o lado e vai ficar sem opções de jogadas, e você corre o risco de empatar uma partida ganha. Então, para não correr esse risco, vamos jogar o bispo de forma que a torre fique protegida. O bispo deve impedir que o rei fuja para o outro lado do tabuleiro. Perceba que nessa posição, o rei do adversário só tem 2 casas para jogar. Jogaremos o cavalo dando cheque, e tirando mais uma casa do rei. E damos o cheque mate igual ao posicionamento da imagem do início do exercício. Posição 2. É importante perceber nessa posição que o cavalo está protegido pelo peão, e ele está dando o suporte para a torre cercar de vez o rei do oponente. Esse foi o exercício apresentado que nos levou àquela posição. O problema já se apresenta justamente com o avanço do peão, atacando o cavalo, e criando uma grande fraqueza na posição. Nesse momento, é muito importante para nós não tirarmos o cavalo, pois ele impede a fuga do rei por essa casa. Então vamos nos aproveitar dos lances forçados, e jogar a torre dando cheque. O oponente tem que tirar o rei. Tiramos o cavalo do ataque do peão, e damos o suporte para que a torre consiga entrar na posição, e dar o cheque mate. A única jogada possível para o oponente é avançar o peão, mas é tarde demais para alguma reação. Posição 3. Nessa posição, a dama faz uma espécie de caixa, onde o rei do adversário não consegue sair. Perceba que o peão do adversário ajuda a fechar essa caixa, e o cheque mate vai ser dado com o cavalo. Perceba que qualquer peça poderia dar o cheque mate, como por exemplo, uma torre. Mas vamos ao exemplo que chegamos a isso. Fácil de ver a movimentação da dama para criarmos a caixa. Cheque mate com o cavalo. Eu estou dando o nome de caixa, porque eu não sei se existe um nome para essa posição específica. Então, se souberem o nome dessas jogadas, ou de qualquer outra que for apresentada nesse vídeo, por favor, coloquem nos comentários. Posição 4. Nessa posição, precisamos perceber a importância da torre cercando totalmente as fugas do rei, e do cavalo que impede o rei de sair para as outras casas. Mas vamos para o exercício que nos levou a essa posição. O cavalo atacado vai para a C3, limitando ainda mais o rei. O oponente tenta atacar a nossa torre, mas já é tarde demais. Bispo em C1, cheque mate. Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Posição 5. Essa posição realça mais uma vez a importância do cavalo tirando as casas laterais do rei. Também é importante frisar que o peão não vai poder capturar o cavalo por conta da cravada com a torre, mas vamos ao exercício para percebermos melhor. Cavalo em F6, cheque. Como dito, o peão não pode capturar o cavalo por conta da cravada com a torre. O rei só pode ir para F8.
E bispo em H6 entrega o xeque-mate. Posição 6. Essa posição é muito interessante, pois ela pode ocorrer logo na abertura. O cavalo dá ao bispo a segurança para dar o xeque-mate, ao mesmo tempo em que impede a fuga do rei do adversário. Primeiramente devemos posicionar o nosso cavalo. Se seu oponente cometer o erro de atacar o cavalo, então o bispo está pronto para finalizar a partida. Voltando à posição anterior. Mas mesmo que o oponente perceba o risco, e adiante o outro peão para atrapalhar a diagonal do bispo, mesmo assim podemos continuar com dama em H5, cheque. Se as pretas cobrirem o cheque com o peão, então, cavalo por peão, atacando a torre. Se peão captura cavalo, então dama captura torre. Perceba que a falha do oponente levou à destruição total da defesa das peças pretas, dando uma vantagem vitoriosa para as peças brancas. Posição 7. O rei está cercado no canto do tabuleiro e o cavalo está cravado. Esse padrão basicamente funciona como o exemplo 3 desse vídeo, onde a dama forma uma espécie de caixa cercando o rei. O cheque com a dama obriga o cavalo a cobri-lo. Perceba que se jogarmos o cavalo nessa posição, o peão vai capturá-lo e vamos perder o mate. Precisamos deixar claro que saber dessas posições é importante, mas saber calcular é tão, ou mais importante quanto. Mas é através dos cálculos que nós podemos posicionar nossas peças, até conseguirmos construir alguma dessas posições, e então poderemos nos aproveitar melhor dos conhecimentos desse vídeo. Por isso, vou deixar esse vídeo nos cards em que explicamos mais detalhadamente sobre como funciona os cálculos no xadrez. Posição 8. Nessa posição, o peão tira as duas casas laterais do rei, protegido pela torre, o outro peão impede o rei de fugir por essa diagonal, e o cavalo dá o xeque-mate, tirando também a casa de fuga do outro lado. Vamos primeiro analisar caso o rei saia pelo canto. Então promova o peão para uma dama e ganhe a partida. Xeque-mate. Voltando para a posição anterior. Se rei vai para B1, então cavalo entrega o xeque-mate. E para finalizar, vamos falar de um ataque chamado de cavalo de Troia, onde o cavalo dá o suporte necessário para que a dama entregue o xeque-mate. As brancas começam com E4, e as pretas respondem com E6, a defesa francesa. D4, buscando o centro do tabuleiro. D5. Cavalo em C3, defendendo o peão. Cavalo em F6, aumentando o ataque. E5, expulsa o cavalo, que foge para D7. Cavalo em F3, desenvolvendo a peça. Bispo em B4, cravando o cavalo. Bispo em D3. E roque pelas peças pretas. E agora começa o ataque. Bispo por H7, cheque. Rei por bispo. Cavalo em G5, protegido pelo bispo, cheque. Rei em G8. Dama em H5, ameaça o xeque-mate em H7. Se cavalo em F6, impedindo o mate, peão por cavalo e o mate é inevitável. Voltando ao avanço da dama para H5. Torre em E8, dando espaço para o rei jogar. Nesse momento é muito importante eliminar primeiro o peão em F7 com a dama. Rei tem que voltar para H8. Dama volta para H5, cheque. Rei em G8. Dama em H7, cheque. Rei em F8. Dama em H8, cheque. Rei em E7. E dama por G7, cheque-mate. Perceba que o cheque-mate não seria possível se a dama não eliminasse o peão de F7. Dama em H7, cheque. Rei em F8. Dama em H8, cheque. Rei em E7. E o cheque-mate não é mais possível. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses dois vídeos para você assistir na sequência.